Então quero aproveitar esses últimos momentos aqui dessa aula para deixar uma palavra aí para vocês meditarem, tá certo, pessoal? Então preparem-se, não estava planejado nada disso, tá? Mas eu vou falar aqui para vocês. E creio que vai ser bênção aí para vocês, tá? Agora você deve estar pensando, o Edu agora vai pregar no curso. Eu vou. Nesse final dessa aula eu vou. Então você precisa ouvir um pouquinho desse conhecimento aí para você alinhar a sua vida, tá bom? Quero compartilhar uma palavra aí para você que está lá no livro de Mateus 21, 18. E aí você pode anotar isso para que você possa meditar depois, independente da sua religião, do que você acredita aí, tá? Com todo o respeito, eu quero somente compartilhar uma palavra para você, tá? E tem tudo a ver com a sua vida, com a minha vida, com o que nós estamos fazendo hoje aqui e com o que você vai fazer mais para frente, tá? Então, no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 18, tá? Eu vou ler aqui para você, tá bom? Diz bem assim, ó. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não achado senão folhas, né? Ele não achou fruto nela, só achou folhas. Ele disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Olha só, ele falou assim, nunca mais tenha fruto. E ela secou imediatamente, tá bom? E vendo isso, os discípulos que estavam ali com ele, né, os discípulos vendo aquilo, admiraram-se, exclamaram: como secou depressa essa figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes a fé e não duvidares, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo a este monte. Provavelmente existia um monte ao lado, e ele falou assim, a este monte, e disserdes: erga-te e lança-te ao mar, tal sucederá. Então saia daqui e vá para o mar, e vai acontecer. E tudo quando perdides em oração, crendo, você vai receber. Então essa é a palavra de Jesus. Como os católicos, né, dizem, palavras de salvação, né? E a gente diz amém, né? Então, palavra de Jesus aqui, ele ensinando sobre fé e ele falando que nós, não só os discípulos, mas nós também podemos exercer isso. E aí você se pergunta, mas o que isso tem a ver, Edu? Isso tem a ver com fé, porque o poder para você está na palavra. Veja que o mundo foi criado através da palavra. Deus disse, haja luz e houve luz, haja terra e houve a terra, e assim por diante. E Jesus disse para a figueira, porque a figueira não produziu frutos, Jesus falou assim para aquela figueira, de ti não vai nascer mais nada, e ela secou na hora, ela morreu, tá certo? Podemos entender que aquilo pode ter sido até uma maldição, né? Porque ela secou e morreu. Então quer dizer, há poder na palavra. E Jesus falou que nós também temos poder na palavra. E o que eu quero dizer para você é que você deve profetizar a favor na sua vida. Você deve falar palavras de bênção, dizer que você vai conseguir. Às vezes pode ter pessoas que estão aqui fazendo EAD e estão pensando assim, puxa, é muito difícil, eu acho que eu não vou conseguir, isso não é para mim, eu não estou conseguindo entender. Olha só, você está usando palavras negativas, você precisa mudar isso. Você precisa começar a falar palavras de bênção, profetizar palavras boas, dizer que vai dar certo, que você vai conseguir, que isto é para você. Você precisa lançar a palavra. Eu já falei num vídeo na internet que a fé, lá em Hebreus 11, versículo 1, fala sobre a fé, diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a expectativa de fatos que ainda não aconteceram. E que muitas vezes a gente utiliza a fé ao contrário. Como assim ao contrário? Falando, maldizendo,
pensando que não vai dar certo, que vai dar errado, pensando que não vai conseguir. Isso é uma maneira de você usar fé ao contrário. Então quer dizer, você está amaldiçoando a você mesmo. Então você precisa fazer como Jesus fez. Você precisa falar palavras de bênção para você, dizer que você vai conseguir. Você precisa falar palavras de bênção sobre esse AD que nós estamos fazendo, dizer que esse AD é uma bênção para você, que você vai conseguir aprender, que você vai mudar de vida, que você vai virar trader, que o ano que vem você vai estar vivendo de trade, você vai estar vivendo de bolsa. Você precisa mudar agora o seu pensamento. Existe um versículo na Bíblia que diz bem assim: conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Esta é a verdade. Essa palavra que eu acabei de ler aqui é palavra do próprio Jesus. Isso é uma verdade. E quando você conhece isso, isso te liberta, porque isso traz conhecimento para você. E se você aplicar e mudar sua mente, sofrer uma metanoia, como diz lá em Romanos, você consegue virar o jogo a seu favor. Tá bom, pessoal? Quero também ler mais uma palavra para vocês aqui, que está lá em Mateus 7, versículo 7 ao 12. Então vamos voltar um pouquinho aqui no livro de Mateus. 7, do 7 ao 12. Olha só que Jesus disse um pouquinho antes, tá? A partir do versículo 7, ali em Mateus 7, ó. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Quer dizer, batei e a porta vai se abrir. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-á. Ou, qual entre vós é homem que, porventura, o filho lhe pede pão e lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabe, dai boas dádivas aos vossos filhos, quão mais vosso Pai, que estás no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto pedires, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Está entendendo essa palavra? Olha só que interessante, pessoal. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate se abre. E aí, aquele que estuda, sempre eu complemento esse versículo e eu falo, aquele que estuda, aprende. Então, o que você está fazendo aqui nesse AD? Você está buscando uma mudança de vida, uma mudança financeira, você está buscando uma profissão, você está batendo na porta do conhecimento, você está buscando conhecimento e você está estudando. E é a palavra do próprio Jesus. Ele fala que todo aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca consegue encontrar. E eu complemento aqui que todo aquele que estuda, ele aprende, ele consegue entender. Então, existe uma condição para a fé acontecer. A condição é que você precisa fazer sua parte primeiro. Não basta somente eu vir aqui ensinar, o Francesco vir aqui ensinar para você. Você precisa se dedicar, você precisa estudar, você precisa ir aí, ó, enfiar a cara nessas aulas aí e aprender a anotar, tintim por tintim, para você conseguir entender. Por que 99%, como diz a mídia, das pessoas que entram para o mercado financeiro não conseguem viver de bolsa? E eu acho isso uma mentira, porque tem muita pessoa que consegue. Mas vamos supor que 70% não consegue viver de bolsa. Simplesmente porque elas não estudam. Simplesmente porque elas são gananciosas. Elas correm atrás apenas do dinheiro. Elas querem o dinheiro fácil e rápido e não querem passar pelo processo. É o que a gente mais vê nos grupos de Facebook, de WhatsApp, por aí.
pessoas apenas procurando conhecimento em questão de setup, estratégias, elas só querem isso. Elas querem aprender somente fazer o setup, mas elas não querem entender o que está por trás disso. E aí, quando a coisa dá errado, elas quebram, e elas reclamam, elas murmuram, elas falam mal. E a culpa não é do mercado, a culpa não é do professor, ou do método, ou do curso, ou da plataforma. A culpa é da pessoa mesmo, porque ela não foi atrás de estudar. E é por isso que eu desenvolvi esse AD. Muitas pessoas perguntam para mim assim, Edu, o que levou você a criar esse AD? Por que esse AD? Simplesmente porque eu vejo isso acontecendo direto. As pessoas elas vêm somente querendo fazer a coisa acontecer, não querem aprender algo a mais que está por trás disso. E aí acabam quebrando e desanimando no mercado. Então eu tive a ideia de criar um EAD onde a gente ensinasse do zero tudo que eu julguei que é importante a pessoa saber, até a parte operacional, para que ela vire realmente um trader, para que ela consiga viver de mercado, para que ela consiga sobreviver na bolsa. Então, para você que está nos vendo aí, você precisa ter fé, você precisa mudar a sua forma de pensar, você precisa profetizar a seu favor, usar as palavras de bênção a seu favor, como Jesus falou aqui, e você precisa fazer a tua parte, que é bater na porta, que é buscar, que é estudar, e se você fizer, Deus vai te abençoar. Todo aquele que acorda cedo e faz sua parte, estuda, trabalha e se dedica, Deus vê o esforço e Deus abençoa. Deus não abençoa aquele que só fica aí como um morcego, só sugando e não faz nada para melhorar de vida. Deus não abençoa aquele que fica aí dormindo até meio-dia e depois vai para a internet e pesquisa setup de operação e pronto. Mas Deus abençoa aquele que paga o preço, que estuda, que passa horas e horas ali estudando, tenta entender, tenta compreender, pratica, paga o preço, deixa de sair, deixa de viajar para poder aprender. Esse foi o meu processo. E creio que vai ficar mais fácil para vocês, porque nós mastigamos tudo aqui para tentar facilitar a vida de vocês. Tá? Eu quero complementar aqui com mais uma palavra para vocês, tá? Que está lá em Mateus, perdão, lá em Marcos 5:25. Marcos 5:25. Anote depois você lê. Marcos 20:25 diz bem assim. Marcos 5:25, perdão, Marcos 5:25. Diz bem assim: aconteceu que uma certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e há muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Quer dizer, ela tinha posses e ela gastou todas suas posses com o médico e não pôde aproveitar disso. Antes, pelo contrário, ela foi a pior. Ela tentava buscar os médicos, mas ela não melhorava, ela piorava cada vez mais. Tendo ouvido da fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou-lhe a hemorragia, e sentindo-se no corpo estar curada do seu flagelo. O que eu quero dizer com isso? Com essa palavra dessa mulher da hemorragia, do fluxo de sangue. Era uma pessoa que ela sofria com hemorragia, já fazia anos, 12 anos sofrendo com isso. Naquela época, as pessoas que tinham algum tipo de doença, como as mulheres que tinham problema de hemorragia, elas eram consideradas imundas e elas ficavam à margem da sociedade, elas ficavam excluídas da sociedade, ninguém ficava perto delas, ninguém conversava com elas, elas perdiam suas casas, elas perdiam a família, elas perdiam seus trabalhos, elas perdiam tudo, elas ficavam à margem da sociedade. Então, ela era considerada uma mulher impura e ela vinha sofrendo com isso. Mas ela ainda tinha posses, mas ela gastou todas as suas posses com médicos tentando se curar e não se curou. Pelo contrário, ela piorou.
e ela ouviu falar da fama de Jesus. Que fama? Ela ouviu falar que Jesus curava, que Jesus fazia milagres, e ela teve então expectativa, ela teve fé, mesmo sem conhecer Jesus. Ela criou expectativa ali que se ela tocasse, pelo menos tocasse nele, ela poderia ser curada. Então ela enfrentou toda aquela multidão. Eu creio que ela teve que se rastejar no meio da multidão, que eram muitas pessoas, para tentar tocar as vestes de Jesus. Então ela teve que ter um ato de fé, ela teve que buscar, ela teve que ir atrás, como nós lemos anteriormente. E ela buscou. E quando ela conseguiu chegar até Jesus, ela tocou nas suas vestes. E a fé dela curou ela, porque ela teve um ato de fé e ela conseguiu ser curada. Então veja que ela poderia ter ficado lá, né, se martirizando, chorando pelos cantos, reclamando: ó céus, ó terra, eu estou aqui, ninguém liga para mim, né, as pessoas me excluíram, eu estou aqui sofrendo já há tempo, fiquei pobre, perdi tudo, estou quebrado, estou sem dinheiro. Ela poderia ter ficado ali, sabe, só dando desculpa e chorando, mas não, ela teve um ato de fé. Ela praticou o que nós vemos lá em Mateus. Ela foi lá e bateu na porta. Ela foi lá e buscou. E ela conseguiu ser curada do seu flagelo. Essa palavra dessa mulher, existe várias vertentes. E essa, para esta noite, é uma vertente. Tá? Ela teve um ato e foi curada. E é isso que você precisa fazer na sua vida. Você precisa continuar buscando. Você precisa continuar em frente. Você não pode desistir. O EAD chegou para você como uma bênção. Agora você precisa fazer sua parte e continuar até o final. Você não pode desistir. Você precisa ter fé. E aí quero fechar essa palavra aqui com uma palavra que está no livro de Mateus mesmo. Mateus 7:24. Mateus 7:24. E diz bem assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram os ventos e deram como ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve minhas palavras e não as pratica será comparado como um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra o ímpeto, contra aquela casa, e a casa desabou, sendo grande a sua ruína. Então você precisa ser como um homem sensato, o homem que pratica a palavra. Qual palavra? Isso que nós estamos lendo. Palavras da salvação, palavras de Jesus. Nós precisamos ser como um homem sensato, que edifica a sua casa como a rocha. Vai vir a chuva, vai vir o vento, vai vir a avalanche, vai vir tudo contra você, mas você vai ficar firme, você vai conseguir vencer. Nada vai te abalar, nada vai te derrubar. Receba essa palavra na sua vida, tá bom? Que essa palavra seja uma bênção para você aí. Eu declaro a todos que estão assistindo esse AD até aqui, que você vai ser abençoado, que o ano de 2020 vai ser um ano de bênção na sua vida, um ano de virada, e você vai mudar financeiramente. E através disso, tudo o resto vai se transformar na sua vida. Amém? Que Deus abençoe vocês, e eu te espero na etapa 2. Eu e o Francisco, nós te esperamos aí na etapa 2 desse AD. Gente, Deus abençoe a todos. Deus abençoe a sua casa, a sua família e todos que estão perto de vocês. Amém? Grande abraço a vocês. Até a próxima.